Oi, pessoal! Na aula passada foi a nossa primeira aula sobre organogênese, onde nós vimos a regeneração de raízes em cultura de tecidos, que é então a organogênese de raiz, que é induzida principalmente por um aumento da concentração de auxina. O que nós vamos ver hoje é a organogênese de meristemas caulinares, principalmente a organogênese de novo, ou seja, aquela que não depende da pré-existência de um meristema apical caulinar. Então, para isso, é necessário que haja a aquisição de pluripotência do material e, logo em seguida, a expressão de genes de identidade que vão dar a organização de um meristema caulinar para que ocorra a organogênese de caule. O que nós precisamos primeiro é ver como que numa planta normal o meristema de caule é organizado e nós vamos finalizar a aula então vendo como que esses mesmos genes que fazem a organização do meristema caulinar numa planta normal são ativados em meio de cultura induzidos por citocinina. Vamos começar então a ver os diferentes aspectos de um meristema caulinar. Durante a fase juvenil e toda a fase adulta vegetativa, o produto que o meristema apical caulinar produz são as folhas. Com a transição para a fase produtiva, o meristema apical caulinar, no caso de Arabidopsis, converte-se para um meristema de inflorescência. O meristema da inflorescência, por sua vez, produz outros meristemas, que são os meristemas florais. Todos esses três meristemas são meristemas caulinares em diferentes fases e todos eles têm o mesmo funcionamento. As duas principais atividades e funções do meristema apical são a sua automanutenção e a formação de novos primórdios, quer sejam os primórdios de folhas ou quer sejam outros meristemas. Existe uma região, que é a zona central, onde há a maior proliferação, então cuja função é a automanutenção, a proliferação celular, e uma zona periférica, ou zona de formação de primórdios, em que a função de diferenciação, quer seja de folhas, quer seja de meristemas, outros meristemas como os meristemas florais. Portanto, as duas atividades do meristema são realizadas por regiões diferentes do meristema. O meristema é composto por zonas de comportamento celular diferente ou por camadas. Então, depende da teoria por trás. Essa é uma divisão absolutamente acadêmica de comportamento celular. Nós podemos dividir o meristema por zonas, em que a zona central, a CZ, a função destas células é proliferação. É esse grupo de células que garante a automanutenção do meristema, porque ela está em constante proliferação. Como nós temos células vegetais, as células vegetais são envoltas por parede celular. Isso faz com que a cada divisão celular as células filhas sejam empurradas para a periferia dessa estrutura, e isso compõe então essa região periférica, ou PZ, região periférica, ou zona de formação dos primórdios, que compõem um anel ao redor do meristema. Nessa região, as células entram em processo de diferenciação para formar os produtos do meristema, quer sejam eles folhas ou quer sejam eles outros meristemas. E abaixo da zona central existe a rib zone, a gente não tem tradução para isso, é a zona central do meristema, em que vocês vão ver que alguns livros de botânica mais antigos, mais desatualizados, dizem que este tecido vai diferenciar tecido vascular do caule. Isso está errado. Essa rib zone, então, o que ela faz é compor tecidos de preenchimento do caule, mas de forma alguma é responsável por produção de tecido vascular. Nós temos um outro tipo de divisão do meristema, que é em camadas, que é o tal do modelo túnica-corpo, em que a zona correspondente à epiderme, no caso de Arabidopsis, a epiderme é composta de uma única camada de células. Estas células da L1 vão ter divisões exclusivamente anticlinais. Então, a L1 ela é originária lá na quinta divisão do embrião, e a partir daquele momento para frente, todas essas células vão sempre ter divisões anticlinais. Na camada L2, é uma camada em que as células têm divisões preferencialmente anticlinais, mas principalmente quando as células estão na PZ, na região de formação de primórdios, as células podem ter divisões periclinais para a formação justamente dos primórdios.
Enquanto que na camada L3 o padrão de divisão é mais complexo. Não vou dizer que isso é aleatório, porque não é aleatório, ele é extremamente controlado, esse padrão de divisão. O que é importante lembrar é que as zonas do meristema possuem funções distintas. A zona central, a CZ, é responsável pela automanutenção do meristema, enquanto que a PZ, a zona periférica, é responsável pela formação, pela diferenciação, bem como a RZ. No entanto, todas as células do meristema vieram da zona central, porque a origem de todas as células está nesse padrão de divisões mitóticas e são todas produzidas pela CZ. O meristema apical caulinar ele é instalado durante a embriogênese pelas células do terço superior do embrião, com a separação das células que vão dar origem aos cotilédones e as células que ficam então para a formação do meristema apical caulinar. Desse modo, os cotilédones não são considerados folhas modificadas porque eles são produtos embrionários que independem da existência ou não do meristema apical caulinar. A origem do meristema está relacionada a genes como Wuschel, STM, Clavata, etc. Nós vamos dar uma visão geral de todos esses genes durante a aula de hoje. O primeiro desses genes é o STM, ou Shoot Meristemless. Como o próprio nome diz, Shoot, caule, meristema caulinar, less, quer dizer que não tem. Então, esse mutante não tem o meristema apical caulinar. Se nós olharmos, isso aqui é uma imagem em microscopia eletrônica de varredura. Nessa primeira coluna, nós temos imagens de uma planta selvagem, de uma planta normal. Vocês estão vendo que aí de lado nós vemos o hipocótilo dos cotilédones e um primórdio de folha. Na visão superior, foram retirados os primórdios de folha. Nós vemos o domo do meristema apical caulinar e aí alguns primórdios de folhas. No entanto, na imagem do mutante, nós vemos que no lugar onde nós veríamos os primórdios de folha não tem nada, e olhando de cima a estrutura parece um umbigo, na verdade, ficou ali uma cicatriz, não há o meristema apical caulinar, portanto não há formação de primórdios foliares. Notem, no entanto, que os cotilédones estão presentes. Novamente lembrando, os cotilédones, ao contrário do que a gente aprende em botânica, não são folhas modificadas, os cotilédones são estruturas embrionárias independentes do meristema apical caulinar. Então, o STM codifica um fator de transcrição do tipo homeobox, semelhante à família Vox que nós vimos, mas não codifica um Vox, sempre apenas semelhante, e codifica, portanto, um fator de transcrição, cuja função é ligar e desligar genes. O padrão de expressão do STM, se ele tem a função no meristema apical caulinar, já é de se esperar que ele se expresse no meristema apical caulinar. Esse experimento que nós estamos vendo aí é um experimento de hibridização in situ, em que nós vemos que o padrão local de expressão do STM é limitado ao meristema apical caulinar. Lembrem-se que esse STM ele é necessário para o estabelecimento do meristema, porque o mutante não tem meristema. E ele também é necessário para a manutenção do meristema, uma vez que sem ele o meristema não existe e não se mantém. A expressão do STM é limitada pela expressão do gene Cook. Cook quer dizer cup-shaped cotyledon, cotilédones em forma de taça ou de xícara. E existe a fusão dos cotilédones e geralmente o mutante Cook não tem meristema. A expressão do Cook tem tudo a ver com a concentração do hormônio auxina. Vejam, em A nós estamos vendo que essas setas estão indicando o transporte polar de auxina. Lembram-se que a auxina é produzida na parte apical do embrião, existe um transporte interno que não está sendo mostrado aí, a auxina vai até a hipófise, depois a auxina volta pela periferia do embrião para formar aqueles 2 máximo de auxina para a formação dos cotilédones. Então vejam que as setas apontam em direção aos cotilédones, que é onde vai haver um máximo ali de auxina. Então, se nós fizermos um plano de corte, como está mostrado em A, ali o corte é o que está mostrado em B, C e D. Então, nós estamos vendo um corte transversal desses embriões. E como as setas continuam, então, apontando o transporte polar de auxina, existe um acúmulo de auxina no que seria a ponta dos cotilédones no tipo selvagem. Então, da mesma forma que existe, então, um aumento de auxina na ponta dos cotilédones, isso quer dizer que, por causa do transporte, na região de fronteira entre os 2 cotilédones, existe um mínimo de auxina. E é nessa região de mínimo de auxina que vai se expressar o gene Cook. Então, a informação que nós temos aí é o seguinte: quanto maior o teor de auxina,
mais vai ser reprimida a expressão do cookie. O cookie só vai se expressar em regiões que têm um mínimo de auxina. Então, no tipo selvagem, o cookie se expressa justamente na região de fronteira entre os cotilédones, na região de fronteira entre o meristema apical caulinar, que é o que está marcado esse círculo alaranjado aí, e os cotilédones. No mutante cookie, como eu não tenho a expressão do cookie, existe um acúmulo de auxina de forma circular. Então, a auxina se acumula em toda a região apical do embrião. É por isso que forma os cotilédones de forma soldada. O que é interessante é que existe uma grande proporção dos mutantes cookie que não tem meristema apical caulinar, justamente por causa desse acúmulo de auxina. Então, a auxina se acumulando de forma homogênea na periferia aí desse embrião vai fazer com que os cotilédones se cresçam soldados, como se fosse uma única estrutura. Ora, se isso depende do transporte polar de auxina, isso quer dizer que nos mutantes PIN, onde eu não tenho transporte polar de auxina, eu não vou formar os cotilédones. Aliás, eu não formo órgão aéreo nenhum. Por quê? Porque como eu não tenho transporte polar de auxina, eu não consigo estabelecer esses máximos de auxina, então sempre vai ser um mínimo de auxina em tudo. E o cookie acaba se expressando ao redor de toda a parte aérea do embrião. Então, apesar de eu ter o meristema apical caulinar, esse meristema não consegue formar órgão nenhum. É isso que está sendo mostrado aí, porque a expressão do cookie impede a expansão desses órgãos. E então o cookie limita a expressão do STM. Vamos agora ver um outro gene, na verdade, que é o gene CLAVATA1. Vocês vão ver daqui a pouco que existem vários genes CLAVATA, CLAVATA1, CLAVATA2, CLAVATA3. Esses genes têm o nome CLAVATA porque o fenótipo do fruto de Arabidopsis parece uma clave. Então, clave é aquela ferramenta que o homem das cavernas usava, lembram-se, que tem essa forma aí oval, alongada, né? Então, vejam que o tipo selvagem, em Arabidopsis, o fruto tem esse formato de salsicha, esse formato mais alongado, enquanto que o mutante clavata tem essa forma de clave, que é essa forma que vocês estão vendo aí. Isso acontece porque no mutante existe um acréscimo do número de órgãos florais, incluindo o número de órgãos de carpelos, que vai formar o fruto no final. Então, os mutantes clavatas, vocês estão vendo aí 2 alelos, um mais fraco e um mais forte. Nos alelos mais fortes, existe uma formação de um grande número de órgãos florais e, portanto, do número de carpelos que vai formar o fruto. Isso acontece porque existe um aumento da zona central do meristema caulinar. Vejam ali no inserto, está uma imagem em microscopia eletrônica de varredura do meristema de uma planta de Arabidopsis e na mesma escala está aí na foto maior o meristema de uma planta do mutante clavata. Vejam que o meristema inteiro aumenta, mas o que está aumentando aí é a proliferação celular da zona central. Então, no mutante clavata existe uma promoção da atividade meristemática e, portanto, se no mutante existe um aumento da zona central, a função da proteína clavata é justamente limitar a proliferação celular. Então, na planta selvagem, o clavata é necessário para limitar a proliferação celular e manter a zona central ali controlada. No mutante, a falta do gene clavata faz com que haja a perda desse controle e a zona central acaba proliferando demais. O produto do gene clavata é um receptor transmembranar. Então, ele recebe ali algum sinal que emite uma cascata de transdução para o núcleo da célula para a expressão de genes que regulam o ciclo celular. O produto do gene clavata, que é esse receptor transmembranar, tem ortólogos, inclusive em mamíferos, em outros tipos de animais, e ele tem uma parte extracelular, que é essa parte LRR, tem uma parte transmembranar e uma parte interna à célula, que é um domínio de proteína quinase. Essa é a estrutura tridimensional da proteína, então vejam aí que tem essa parte extracelular, que é o domínio receptor, em que ele vai perceber uma molécula, que é um sinal, nós vamos ver mais para frente que sinal é esse. Tem uma parte que é o domínio transmembranar, que fica imerso na membrana plasmática, na camada dupla de fosfolipídios, e ali um domínio interno, que é o domínio proteína quinase.
Isso quer dizer que muito provavelmente essa molécula percebe um sinal fora da célula e dentro da célula ele inicia uma cascata de fosforilação. Da mesma forma como nós vimos para o gene STM, se o gene clavata tem a função no meristema apical colinar, é de se esperar que a expressão dele seja no meristema apical colinar. Vocês estão vendo aí um experimento de hibridização in situ feito em embriões em diferentes fases e vocês estão vendo por essa coloração que realmente o gene clavata1 se expressa no meristema apical colinar. Notem um detalhe importante que ele não se expressa na camada L1. Então, ele é ausente da camada L1. Muito bem, coloquem essa informação num cantinho aí do seu cérebro e vamos passar para o próximo, que é o gene clavata 2. Como eu disse, existem vários genes que têm o nome clavata porque todos eles têm o mesmo fenótipo. O que eu estou mostrando aí para vocês é uma imagem em microscopia eletrônica de varredura do meristema apical colinar na fase reprodutiva, então é o meristema da inflorescência produzindo meristemas florais, e vocês estão vendo que no tipo selvagem o meristema tem um tamanho determinado, e aí já nos mutantes, cujas fotos estão na mesma escala que a foto do tipo selvagem, dá para ver claramente que o meristema é muito maior, a zona central do meristema é muito maior nos mutantes do que no tipo selvagem. Então o fenótipo do mutante clavata 2 é muito parecido com clavata 1, mas esse é um outro gene, não é o mesmo gene do clavata 1, é um outro gene, por isso que se deu o nome de clavata 2. Na verdade, o gene clavata 2 codifica um receptor muito semelhante ao clavata 1, mas no clavata 2 está presente apenas o receptor extracelular e o domínio transmembranar. Então, a proteína clavata 2 produz a outra metade do receptor. O receptor ativo do clavata 1 precisa de uma molécula de clavata 1 e uma molécula do clavata 2 para funcionar. Como se fosse ali uma tesoura, né? Precisa das duas metades, que são mais ou menos simétricas. Nesse caso, aí, o clavata 2 ele tem a parte extracelular, a parte transmembranar, mas não tem o domínio quinase. Então, na estrutura tridimensional, a gente consegue ver isso, que falta ali a parte do domínio quinase. Muito bem, então o clavata 2, o mutante tem exatamente o fenótipo do mutante clavata 1, porque o clavata 2 codifica a outra metade do receptor ativo do clavata 1. Novamente, coloque essa informação num cantinho ali do seu cérebro, porque nós vamos ver o terceiro clavata, que é o clavata 3. É um outro gene, uma outra proteína. Novamente, recebe o nome de clavata porque tem o mesmo fenótipo, o fruto tem uma forma de uma clave. Nós estamos mostrando aí os meristemas florais do tipo selvagem e meristemas florais do mutante clavata 3. Vocês estão vendo novamente que isso é uma imagem de confocal, mas a gente mostra a mesma coisa que nós mostramos para os outros mutantes. Existe um aumento do número de células. Quando nós comparamos o tipo selvagem, existe ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 células na camada L1 ali do meristema. Se nós olharmos o clavata 3, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, o dobro, mais ou menos, do número de células dentro do meristema. Então, um aumento do número de células da zona central no mutante clavata 3 produz o mesmo fenótipo que nós vimos para o clavata 1 e para o clavata 2. Um aumento do número de órgãos florais. Nessa imagem nós estamos vendo aí uma flor do clavata 3. Se eu falasse que essa flor é do clavata 1, é muito semelhante, é só comparar essa figura com a figura que nós vimos para o clavata 1. No entanto, o clavata 1, vocês se lembrem, codificava um receptor transmembranar, ou pelo menos parte de um receptor ativo transmembranar. O clavata 2 completava a outra metade, né, do receptor ativo. Adivinha o que codifica o clavata 3? Justamente o sinal que é recebido pelos clavata 1 e clavata 2. Então, o clavata 3 codifica um peptídeo muito pequeno, são poucos aminoácidos. Essa proteína possui na região N-terminal um peptídeo sinalizador para secreção. Então, as células que produzem o clavata 3 secretam o clavata 3 e as células vizinhas que codificam o clavata 1 e clavata 2 percebem esse sinal. Então, nesse esquema, nós vemos exatamente isso. Algumas células vão produzir, então, o clavata 3. Tem um X ali, porque nós não sabemos se o clavata 3 age sozinho ou em combinação com outras proteínas. E o sinal, então, produzido pelo clavata 3 é percebido pelo clavata 1 e pelo clavata 2.
Nesse experimento de hibridização in situ, nós vemos a expressão do clavata 3, é bastante semelhante ali ao clavata 1 e clavata 2, mas vejam que com a diferença que o clavata 3 se expressa também na camada L1. Então, notem que informação importante é essa, dado por esse experimento de hibridização in situ. Enquanto que o clavata 1 e o clavata 2, que tem uma expressão idêntica ao clavata 1, claro, porque o clavata 2 codifica uma proteína que é a parte complementar à proteína do clavata 1. Então, os dois genes têm que ter o mesmo padrão de expressão. Clavata 1 e clavata 2 se expressam nas mesmas células. Eles não se expressam na camada L1. No entanto, o clavata 3 expressa nas mesmas células que o clavata 1 e na L1. Isso implica que é justamente a camada L1 a responsável para dar a sinalização para as camadas adjacentes, se é para parar de dividir ou se é para continuar dividindo. Isso faz todo o sentido do mundo, porque imaginem, a camada L1, que corresponde então à epiderme, é a camada que envolve a planta inteira. Se as células do interior da planta começam a se dividir descontroladamente, a camada L1 não é capaz de acompanhar esse ritmo de proliferação. Imagine um saco de laranjas mágicos, né? Em que as laranjas começam a se multiplicar, mas o saco não aumenta de tamanho, o que vai acontecer? O saco explode. Então, o saco tem que acompanhar a proliferação das laranjas mágicas. Aí, imaginem essa figura de imagem para vocês conseguirem entender o que acontece. Então, é muito óbvio, depois que a gente sabe, né? Então parece muito lógico, que quem comanda a taxa de divisão no interior do meristema é a epiderme. Então a camada L1, que produz ou que expressa o clavata 3, são as células que indicam para o interior do meristema se elas devem parar de se dividir ou continuar a se dividir. Imaginem agora o seguinte experimento. Nós temos uma planta clavata 1. Então, meristema, clavata 1. Nós vamos fazer esse mesmo experimento de hibridização in situ. A sonda que nós estamos enxergando é clavata 3. Vocês acham que a expressão do clavata 3 vai aumentar ou vai diminuir no mutante clavata 1? Vamos pensar juntos. Qual é o fenótipo do mutante clavata 1? É um aumento da zona central. Aonde o clavata 3 se expressa? Na zona central. Portanto, se o mutante clavata 1 tem uma zona central aumentada, é de se esperar que a expressão do clavata 3 aumente também. E é exatamente isso que a gente vê. Então vejam aí, é um corte longitudinal de um meristema do mutante clavata 1, que foi hibridizado com o RNA mensageiro marcado do clavata 3. Vocês estão vendo a expressão do clavata 3 nessa região avermelhada, isso é um experimento de hibridização in situ, expressa em toda a zona central, que está delimitada aí por essas setas brancas. Esta região ali periférica é a PZ, a zona de formação de primórdios, a zona periférica, ela não expressa o clavata 3. Então, obviamente, num meristema em que tenha, quanto maior for a zona central, maior é a expressão do clavata 3. Muito bem, então se o mutante clavata 3 tem a zona central aumentada, o que acontece se nós superexpressarmos o clavata 3? A intenção é que então vá diminuir a zona central. E é isso mesmo que acontece. Então vocês estão vendo aí uma planta transgênica clavata 3 causa o consumo das células da zona central para a formação de um único primórdio. Então, a zona central não tem proliferação celular. Como não tem proliferação celular, as células vão acabar se diferenciando e como a planta está na fase vegetativa, diferencia num primórdio foliar. Nessas imagens E e F, vocês conseguem ver, o E é uma foto do meristema ou do centro da planta. Em F é um corte longitudinal, parece que tem uma folha espetada assim em cima do meristema, né? Realmente o meristema foi consumido para a formação de uma única folha. Esta foto que está mostrada em B, ela é muito semelhante a uma foto que eu já mostrei para vocês antes. Tentem se lembrar, eu vou mostrar daqui a pouco que foto é essa. Nós já vimos uma imagem muito semelhante a essa antes. Depois vou voltar a comentar sobre isso. Muito bem, então vejam aí, no tipo selvagem existe um número determinado de órgãos florais e esse número de órgãos florais é dado pela atividade do meristema floral.
O meristema floral tem uma região da zona central, que é uma zona de proliferação, cuja taxa de proliferação é controlada pelos clavata, inclusive o clavata 3, que é o sinal para o funcionamento desse sistema. Se eu tiver um mutante clavata 3, eu não tenho o sinal. Esse sinal é para parar a proliferação celular. A proliferação celular acaba sendo exagerada e isso implica num número maior de órgãos. Se eu superexpressar o clavata 3, o sinal para que essa proliferação seja interrompida é exagerado, então a proliferação é menor. Numa planta transgênica para a superexpressão do clavata 3, eu acabo produzindo menos órgãos florais. Então existe aí a formação de sépala e pétala nesse caso. Os demais órgãos florais não foram formados porque o meristema foi consumido para a formação dos órgãos que vocês estão vendo aí. Um detalhe muito, muito importante, que até quase 2010 as pessoas não perceberam. Isso faz parte de um artigo que nós publicamos junto com um grupo holandês. Se você aumentar a atividade do meristema caulinar, você não aumenta o tamanho dos órgãos, você aumenta o número. Para aumentar o tamanho dos órgãos florais, é um outro mecanismo. Muito bem, vamos ver aí um próximo mutante, que é o Wuschel, que era justamente o que eu queria que vocês se lembrassem. Nós já vimos o mutante Wuschel antes e nós já vimos o fenótipo do mutante. É justamente aquele fenótipo de consumo da zona central do meristema para a formação de um único primórdio de folha. E esta imagem se parece bastante com a imagem da planta que superexpressa o clavata 3. É bom lembrar que o Wuschel codifica um fator de transcrição do tipo homeobox, ele é da família Vox, e ele se expressa na região do meristema apical caulinar desde o desenvolvimento embrionário. Ele se expressa ali logo depois da quinta divisão nas células que compõem o terço superior do embrião. Quando há separação das células que vão formar o cotilédon, ele expressa apenas nas células do meristema apical caulinar. Lembrem-se que a função do Wuschel é manter a zona central. Quando eu tenho um mutante Wuschel, o meristema central é consumido para formar um único órgão, uma folha, por exemplo. Então vejam, no caule do tipo selvagem, existe um equilíbrio entre a zona de proliferação e a zona de diferenciação. Nos mutantes clavata, existe um aumento da zona de proliferação e, portanto, um aumento do número de órgãos. Já no mutante Wuschel, o que acontece é um consumo da zona central para diferenciação, ou seja, uma repressão da taxa de divisão. Vamos pensar um pouquinho. Então, deve haver uma interação entre os produtos dos genes clavata e o produto do gene Wuschel. E realmente, os genes clavata e Wuschel antagonizam para prevenir a proliferação da zona central, para equilibrar a proliferação da zona central. O padrão de expressão desses genes se sobrepõe. Vejam aí a expressão do gene clavata 3, essa parte avermelhada mais essa parte azul. A expressão dos genes clavata 1 e clavata 2 é na região azul e a expressão do Wuschel é no interior dessa zona de expressão dos genes clavata. Novamente, vamos raciocinar um pouco. Se eu tiver, então, um mutante clavata, como vai ser a expressão do Wuschel? Vamos pensar um pouco. Aonde se expressa o Wuschel? O Wuschel se expressa na zona central. No mutante clavata 3, por exemplo, o que acontece com a zona central? Aumenta. Então, no mutante clavata 3, a zona central aumenta. Portanto, a expressão do Wuschel deve aumentar também. E é exatamente isso que acontece. Então, nesse experimento de hibridização in situ, vocês estão vendo uma planta selvagem, a expressão do Wuschel é na região da zona central. Vamos lembrar que o Wuschel não expressa na camada L1 nem na L2, só na L3. Nós já vimos isso antes. E no mutante clavata 3, como a zona central ela é muito aumentada, a expressão do Wuschel também aumenta bastante. Já numa planta transgênica que superexpressa o clavata 3, nós não vemos a expressão do Wuschel. Porque uma planta que superexpressa o clavata 3, a zona central é consumida para a formação de um primórdio. Se não tem a zona central, não tem como expressar o Wuschel. O que nós tiramos desse experimento? Que é justamente a expressão dos clavata que vai restringir a expressão do Wuschel. Então, os clavatas têm a função de limitar a expressão do Wuschel
enquanto que a função do Wuschel é induzir a expressão dos clavata. Existe então uma interação entre a expressão dos clavata e o gene Wuschel. O sinal, que é o clavata 3, é percebido pelas proteínas clavata 1 e clavata 2 combinadas, que formam um receptor, e uma vez essa informação recebida, existe uma emissão de uma informação, que é feita por uma cascata de fosforilação, que vai controlar a expressão do gene Wuschel, reprimindo a expressão do gene Wuschel. Então, o gene Wuschel induz a expressão dos clavata e os clavata reprimem a expressão do Wuschel. Se eu aumentar demais a expressão do Wuschel, eu vou aumentar a expressão dos clavata, que vai reprimir a expressão do Wuschel, diminuindo a expressão do Wuschel, eu diminuo a expressão dos clavata. Isso forma uma espécie de uma gangorra de expressão celular. Aumentando de um lado, pesa para um lado da gangorra, aumentando do outro lado, pesa para o outro lado da gangorra. Então, isso forma uma espécie de um pêndulo, e é esse equilíbrio entre a expressão de clavata e de Wuschel que mantém o meristema funcionando num tamanho limitado. Quais são os sinais ambientais ou hormonais que dão a instalação desse padrão de expressão gênica? Isso foi resolvido ali em 2007 com uma publicação de um trabalho que mostra como ocorre a formação de novo. Então, esse de novo é uma expressão em latim, quer dizer que a partir de uma estrutura que não era um meristema, de um meristema apical caulinar. Isso é feito, obviamente, por cultura de tecidos. Então, o que eles fizeram foi coletar raízes de Arabidopsis, de plântulas de Arabidopsis. Obviamente, raízes não contêm nenhum meristema apical caulinar. Foi colocado em cultura de tecidos, ficou 2 semanas no meio rico de auxinas para a proliferação de um calo, então uma estrutura de células proliferativas apenas, e depois 2 semanas no meio rico com citocinina para ver a formação de meristemas caulinares. Então vamos ver o que aconteceu durante esse processo. No início, obviamente, existe um transporte polar de auxina na raiz, o explante, o material que foi usado para a introdução do material em cultura de tecidos é um material de raiz, e nós conseguimos ver aí nessas plantas transgênicas, então foram usadas para a indução da cultura plantas transgênicas que expressam genes marcadores, por exemplo, aquele marcador que é o DR5, que o promotor DR5 junto com a GFP mostra aonde existe um acúmulo de auxina. Então nós vemos isso ali, onde tem um acúmulo de auxina, até está vendo ali a formação de uma raiz lateral, e obviamente existe um acúmulo de auxina para a formação de raiz. E nós vemos então nessas outras imagens que à medida que ocorre a proliferação de um calo, obviamente existe um acúmulo de auxina em todas as células do calo. O que é interessante é que a partir do momento em que há o início da diferenciação celular, se nós colocarmos nesse calo então umas gotículas de lanolina embebida em auxina neste calo, que nós estamos vendo em F, essa parte onde tem a seta branca ali, que tem um início de formação de um meristema já, é uma parte de diferenciação. Se nós colocarmos esses blobs aí que estão em alaranjado de auxina, o que vai acontecer algumas horas depois é um aumento da taxa de auxina no calo. Veja, toda essa parte alaranjada aí é o acúmulo de auxina, então a auxina está corada em laranja. Mas vejam que na região de diferenciação não houve esse acúmulo de auxina. Isso acontece porque essas plantas estão expressando PIN, as proteínas PIN, e as proteínas PIN fazem a movimentação de auxina de forma polarizada durante a parte de diferenciação. Nós estamos vendo então em C e em D a expressão das proteínas PIN para mostrar que nas regiões de diferenciação existe um acúmulo aí de expressão de proteínas PIN. O que se percebeu nesses experimentos também foi o padrão de expressão dos genes Cook. Vejam que o que se percebeu é que na região de início de diferenciação existe uma espécie de um acúmulo da expressão de Cook. E depois de algum tempo, existe o aparecimento de um vazio da expressão do Cook no centro desse grupo de células que inicialmente estava expressando o Cook. E justamente nesse lugar de vazio de expressão do Cook é uma região em que passa a se expressar STM. Então, lembrem-se que aquela região de diminuição de acúmulo de auxina expressa Cook, e a região central existe a expressão do STM. Lembram-se que a expressão do STM e do Wuschel dá a formação de um meristema apical caulinar. Então, nesse conjunto de imagens aí, G, H, I e J, que vocês estão vendo em verde é a proteína PIN1, em azul é simplesmente uma marcação dos núcleos
com DAP, DAP é um marcador específico para DNA, e em vermelho que vocês estão vendo a expressão do gene STM. Então, agora nessas imagens, novamente a proteína PIN1 está em verde, a proteína STM agora está em azul. Então, vocês estão vendo que existe aí em C, D e E, são 3 momentos diferentes do mesmo meristema apical caulinar que está iniciando a sua diferenciação. Existiu, então, anteriormente a formação de uma poça ali de expressão de cookie. Essa região de células expressando o cookie abriu um buraco ali no meio que cessou a expressão do cookie por causa do transporte polar de auxina feito pelas proteínas PIN. Passa, então, no meio dessa região expressar o STM, que é o que está aí em azul, e o STM, então, ajuda a organizar junto com o Wuschel o meristema apical caulinar. Isso passa, então, a haver uma formação de máximos de auxina. Em D dá para ver essas partes em verde são as que têm acúmulo de auxina porque tem a expressão da proteína PIN1. E essa região de acúmulo de PIN1 justamente dá a formação de primórdios de folhas. Nesse caso, é o meristema vegetativo. Então, o resumo da história é esse. Nessa experimento de indução, de novo, de meristemas caulinares a partir de tecidos de raiz. O que acontece no calo daquela proliferação celular que foi induzida inicialmente é, primeiro, a formação de uma região com acúmulo de cookie. Essa expressão do cookie abre em algum momento um grupo de células que deixam de expressar cookie e passam a expressar STM. Essas células que estão expressando STM, obviamente, junto com a colaboração do Wuschel, organizam o meristema caulinar e o transporte polar de auxina instalado passa a promover a formação dos novos primórdios. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Façam o exercício referente a essa aula. Se tiverem alguma dúvida, me mandem e-mail. Se não, até a próxima aula. Tchau, tchau.